Eu estava lutando com o Paulo, porque ontem até hoje pela manhã eu estava sem voz. E aí fiz tantos exercícios para poder continuar falando. E eu agradeço o Paulo. E para mim é um privilégio, como eu disse antes, o Paulo foi meu professor também no seminário. E hoje nós temos a nossa ministra de música em Xangai, é a Shayla, filha do Paulo. E uma das coisas gostosas que, como missionário, por estar mais de 23 anos fora do Brasil, sabe que o pessoal da igreja brasileira não visita missionários. Assim, o Paulo, por causa da filha dele, já foi à China pelo menos 2 vezes. E a Cláudia mais de 2 vezes. E a gente tem a alegria de tê-los conosco lá. E de tal maneira que, vindo para o Brasil, é difícil não estar com eles e desfrutar da alegria e da amizade deles. Hoje de manhã eu gostaria de falar muita coisa e compartilhar muito, porque Deus está trabalhando na Ásia. Se você não sabe, 65% da população do mundo vive na Ásia. E também ali é onde tem a menor força missionária. Cerca de 8% da força missionária atua na Ásia. Se você lembrar, a Índia e a China juntas, é quase 3 bilhões de pessoas, de 6 bilhões e meio hoje da população do mundo. Então, é um grande desafio. E o pessoal sempre fala, e eu digo, Deus pode ser brasileiro, mas ele gosta mesmo de chineses. Porque ele está produzindo tantos chineses por dia que, olha, e agora é indiano. Mas hoje eu gostaria de abrir um pouco mais meu coração com você. E quando eu venho ao Brasil, algumas preocupações pesam no meu coração. E uma das preocupações hoje é sobre religiosidade e espiritualidade. O Brasil, nesses quase 200 anos em que o Evangelho chegou e tem prosperado, mas há uma preocupação no meu coração cada vez que eu venho para cá. Onde é que nós estamos na nossa espiritualidade? E como combinar o estilo de vida de um cristão com a espiritualidade bíblica? E isso tem sido uma questão para mim. Recentemente, a revista Times, em 1990, publicou que 6 milhões foram levados em joia de uma quantidade até maior, 6 milhões em joias e 1 milhão em joias. Uma quantidade desconhecida até de moedas estrangeiras foi roubado no aeroporto JFK, em Nova York. Em 2005, 65 milhões de reais foi também roubado num banco em Fortaleza, no Brasil. Em 2013, 50 milhões de dólares em diamante foram roubados de um avião no aeroporto em Bruxelas. E aí, o que essas histórias têm em comum? É que, até hoje, os caras que roubaram não foram identificados. E tudo que eles roubaram desapareceu. Isso nos faz pensar de que dá a impressão de que se eu pratico algum mal e se eu praticar isso bem feito, eu não vou dar conta disso. Aqueles que hoje usam conexões e relacionamentos para ganhar vantagem, para se dar bem na vida e produzir riqueza, como é que fica essa situação entre a sua atitude e perante Deus? Em todos os círculos profissionais, acadêmicos ou pessoais, há pessoas que estão quebrando as regras do jogo. E elas estão prosperando, e elas vão em frente. Algo frustrante e perturbador sobre esse sistema de justiça natural. Parece que ele não funciona com tanta pressa, ou às vezes nem acontece. Consequências não acompanham necessariamente essas ações. Então, é difícil de convencer-los de que vale a pena rigorosamente a gente fazer tudo certinho, porque no final das contas parece que esse esforço não adianta nada. Será que Deus realmente se preocupa com tudo isso que está acontecendo? É óbvio que muitos de nós, descontentes com problemas que acontecem, parece que a gente também já tomou esse barco, e isso tem uma questão. Eu queria ler um texto bíblico com você, porque esse cara é interessante. Está em Gênesis, no capítulo 32, o versículo 28. Então disse:
Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens tens prevalecido. Também é curioso, esse cara que nós lemos aqui é o Jacó. E é interessante que na Bíblia a história dele é uma das biografias mais longas, ocupou quase 25 capítulos do Gênesis. E dá a impressão que foi intencional. A vida dele é contada em detalhes. Realmente, o escritor bíblico, provavelmente Moisés, ele foi fundo na vida, não é? Ele conseguiu pegar detalhes da vida do Jacó. E de todas as personalidades da Bíblia, desses heróis da fé, a história de Jacó tem detalhes básicos. E no relato bíblico, Deus não pouparia os fracassos pessoais, as trapaças e os detalhes da sua jornada. Vão nos ajudar a lidar com pelo menos duas questões. Em primeiro lugar, a do controle de Deus no livre-arbítrio da pessoa, do indivíduo. A segunda questão teológica, como Deus lida com a humanidade, com pessoas falíveis, como nós, com os humanos. Como eu disse, o capítulo, quase 25 capítulos são ocupados, e a gente vai, por uma questão de tempo, a gente vai dar uma resumida na história do Jacó. No Gênesis 27, 1 a 41, é a primeira passagem que fala do Jacó, que ele aproveitou do seu pai. Há um momento na sua vida em que a mãe dele escuta o pai falar para o filho primogênito que teria o direito da herança e da bênção de Deus sobre a vida dele. A mãe escuta o pai dizer que, filho, você vai fazer uma caça, pega o que eu gosto, cozinha, traz para mim, porque eu estou velho e provavelmente, eu não sei, eu estou me recuperando de um AVC e eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então, vai lá e faz isso. O irmão Jacó tinha um irmão gêmeos, o Esaú. E a mãe ouve isso. E essa mãe tem uma preferência, gosta do Jacózinho, preferidinho, lindinho, né? E aí fala, filho, eu escutei seu pai falando isso, é o seguinte, vamos aproveitar esse momento, eu sei o que ele gosta, eu vou cozinhar aí. Foi lá, pegou uma ovelha, matou, fez um guisado gostoso, bem cheirosinho, falou, você leva para o seu pai, e você diz que você é o Esaú, e aí você vai receber a bênção. Só um parêntese aqui, o Jacó já tinha a bênção. O Jacó já tinha feito um negócio com o irmão dele. Como bom judeu, ele fez um bom negócio. Trocou um prato de lentilha por uma herança enorme do pai dele. E ele já tinha esse negócio. Mas a mãe, ela está precipitando algumas coisas aqui. E aí ela organiza um esquema e o filho então pega a carne, vai e chega diante do pai. E a primeira pergunta que o pai faz, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou Esaú, papai. A voz está meio estranha. Chega aqui mais perto, porque o Esaú era um cara saradão, caçador, forte, um cara que, sabe, ficava na academia todo dia, bem bombado, e gostava de caçar. E o Jacó era mais ou menos franzino, menor, não é? Meio pele assim, era meio depilado, tinha um... Bom, deixa para lá. E o cara não era esse cara. E ele não era de caça. E aí ele vem, a mãe dele aproveitou os pelos da ovelha e o pai toca. E ele fala, olha, está aqui meu pai, o que você pediu para comer, e come. E, então o pai, se você vê o texto, depois de ter comido e saboreado, poxa, que gostoso, abençoa o Jacó pensando que é Esaú e passa para ele oficialmente as bênçãos, a herança, as possessões. Então tudo que ele tinha, ele transfere ali, não é? Ele é um tipo, era a maneira que fazia o documento, né, de herança. E aí o Jacó fica animado, sai dali. De repente o filho volta, o irmão mais novo, e traz a casa para o pai, e ele descobre que o pai já tinha comido, que o pai já tinha abençoado, e ele fica enfurecido. E aquele cara ficou muito bravo, e a ira enche o seu coração. E ele diz, vou matar esse cara, esse Jacózinho já me enganou uma vez e agora me enganou de novo. E aí aquela família fica num ambiente bem ruim, com uma mãe que fez um esquema com o irmão, um dos irmãos,
E o filho, então, agora não tem a bênção do pai, está com raiva da mãe, certamente ele ouviu a história, e o Jacó ganhou, o Jacó venceu essa parada aqui. E ele, então, chega um tempo em que os pais dizem, olha, você precisa casar, mas não vai casar com mulher daqui. Vai para a casa do seu avô e lá você se encontra. E ele, isso é uma ideia que também provavelmente foi a mãe que passou para o pai, porque conviver com aquele ambiente, com o irmão irado, não ia dar muito certo também. E ele sai fora. E na trajetória dele, ele pensa que Deus está do lado dele, indo para a casa do avô. Ele tem um sonho, ele vê a escada do céu. Ele vê a escada do céu, entre o céu e a terra para ele, e ele se sente assim, o cara, pô, Deus aparece para mim, e ainda diz que vai me abençoar. E ele comete um grande engano, confundir graça de Deus com a justiça de Deus. Mas ele prossegue, e ele tocou a bênção. E ele chega na casa do avô, logo encontra o tio, tem umas filhas bonitas, ele escolhe uma para casar, e aí a coisa começa a ter umas certas consequências, né? O Steve Covey fala que toda escolha é como um pedaço de madeira, um sticker. Um bastão. Obrigado, Paulo. Você faz uma escolha, você segura por uma ponta, mas vem a outra junto, né? E Jacó não estava muito acostumado, ele pensou que o que ele podia fazer não teria consequência nenhuma. E ele já leva de cara o engano. Ele começa a perceber que não tem gente tão esperta quanto ele. Tem gente até um pouco mais esperta. E aí ele escolhe uma para casar, e o pai, Labão, o tio, passa logo, não, aqui o costume, ele casa, escolheu a filha, mas aí o pai empurra uma que estava encalhada lá, e quando ele acorda de manhã, ele, pô, meu, mas essa que é a menina? É essa daí, meu. Ele, não é essa que eu quero. Eu queria a outra. Ele falou, não, mas o costume da terra é essa. Fica 7 anos, trabalha para mim, eu te dou a outra. Ok. E ele topa a parada. E é mais interessante que o Jacó, como ele confunde graça com... Ele pensa que é muito esperto. Eu vou parar de andar, eu vou ficar quietinho. Prometo, Lipe, eu prometo. Ele faz um deal, um negócio com o tio dele. Ele diz, ok, eu trabalho 7 anos, mas o Jacó é o cara que não tem escrúpulo, que ele quer ter sucesso a qualquer preço. Aliás, ele diz, eu já sou abençoado por Deus e Deus está do meu lado. Deus do meu pai está comigo, já apareceu para mim, eu posso ir para o céu, tem um elevador especial para mim quando eu quero ir para o céu. Ele viu a escada, lembra? E aí ele fala assim, olha, vou fazer um negócio com você. Eu vou ficar aqui, vou trabalhar 7 anos, mas eu preciso dessas ovelhas. E, olha, um negócio da China para você. Porque de cada 100 ovelhas, só uma que nascia malhada. E ele faz uma proposta para o tio, eu fico com as ovelhas malhadas. Oh, o tio falou, que negoção da China. Claro, meu, ele sabia. Ele era pastor. Negócio. Só que o Jacó consegue... Tem até um comentário que Jacó era tão espertalhão, que ele conseguiu ganhar até as ovelhas grávidas. E ele põe elas diante de umas árvores ou pés de bambus, e à medida que os animais olham para ali, e começou a nascer malhadas. Parece que a matemática muda, e ele consegue muitas ovelhas malhadas, e ele ganha. Eu não sei os comentários sobre isso, mas acho que isso era a graça de Deus, realmente, a favor dele. E ele pensou que estava manipulando a genética. Mas ele está lá. E ele prospera. Agora ele tem 2 mulheres, 2 concubinas, e ele está muito próspero na terra. E ele fala, pô, agora está chegando também a hora de eu voltar e tomar posse da bênção, da herança que meu pai me deu. Mas o Jacó tem um problema na consciência dele. Ele lembra que o irmão está naquela terra. E ele resolve voltar. Resolve reencontrar o irmão. E antes de chegar, ele começa a enviar presentes para o irmão. O melhor vinho, manda uma Mercedes para o meu irmão para acalmar os ânimos dele. Nós vamos ser parceiros, entendeu? Mas o plano de Jacó, a impressão que dá é que ele queria realmente dominar. E isso é muito sério. A gente olha para esse texto, esse aspecto da escolha. Deus nos deu liberdade de escolha. Deus trabalha em cima das nossas escolhas. Por isso é importante eu saber o que escolher. Deus não criou robôs.
Eu não queria programar um robô para me declarar que me ama. Domingo passado, a minha esposa estava no sul da China. Estava longe de casa, e ela disse pela primeira vez, em 34 anos de casados, eu estou sozinha, não tenho minha filha, nossa filha mora no Tennessee, nos Estados Unidos, não tenho meu filho, mora em Miami, o meu marido está no Brasil, eu não estou nem em Xangai, perto da chácara da minha igreja, eu estou a 6 horas do lugar que eu chamo casa, estou sozinha, estava dando treinamento, trabalhando lá. Mas ela falou uma coisa, mas essas pessoas que estão longe, eu as amo profundamente. E eu as quero, elas dão sentido na minha vida. E ela postou no Facebook dizendo, meu bem, eu te amo. Ela não é um robô programado, ela tem livre escolha. Ela espontaneamente resolveu falar tudo isso. E Deus trabalha assim com a gente. Deus não criou robôs, nós temos liberdade de escolher. Eu posso escolher o que eu quero. E aqui então está o Jacó querendo retornar para casa e receber a bênção, a promessa, as possessões do seu pai. Mas ele tem um problema. E apesar de ter enviado os presentes, o feedback vem, olha, apesar do seu irmão está pondo os presentes de lado. Ele está querendo mesmo encontrar você. E aquilo traz um peso sério. E Jacó então alinha a família e toda a possessão dele, manda ir à frente. E ele fica num lugar, num arraial. De repente aparece um ser ali. E ele identifica aquele ser como um ser diferente. Esse cara não é da terra. Opa, também não é um alien, mas é um anjo, um mensageiro de Deus. E ele começa a conversar. E ele percebe que aquele ser é um mensageiro de Deus. E ele percebeu que a sua estratégia de retornar para casa não estava funcionando. Não conseguiu aplacar a ira e o ódio do seu irmão, que fora enganado. E ele fala, eu vou falar com Deus, quem sabe, né? Fico assim com o homem, ele é poderoso, ele pode mudar o coração. E ele começa a se dirigir a Deus, a clamar, a fazer uma oração. E ele percebe que aquele anjo não está muito afim de dar atenção para ele, que estava ali e não pode responder a oração e o pedido dele. Ele começa a clamar. E o anjo fala, olha meu, o dia está amanhecendo e eu vou ter que sair fora. Milagre é que eu tenho que ir embora. Mas o Jacó tem uma coisa legal. Ele realmente tem uma vontade determinada. Ele agarra o anjo e fala, não, você tem que me abençoar. Eu quero voltar para casa. Eu quero ir tomar posse. Olha, cara, eu vou ser o bilionário. Eu vou ser o cara mais poderoso dessa região. Aqui eu já prosperei, agora falta lá. Mas o meu irmão é um problema lá. Dá um jeito. E o anjo percebe que ele não consegue se liberar do Jacó. E ele faz uma pergunta. Lembra quando Jacó foi receber a bênção do pai, o que ele perguntou? O pai dele, qual é o seu nome? Ele disse, Esaú. Ele mentiu. Agora o anjo faz uma pergunta também. Qual é o seu nome? E ele diz, Jacó. E diz o texto bíblico que quer dizer enganador, suplantador. Aí na linguagem popular, picareta. E aqui ele assume, ele está fazendo uma confissão, que ele é um suplantador, um enganador. Ele agora está diante de Deus, no encontro sério, e ele abre o coração dele. O James Collins, ele escreveu From Good to Great, do bom para excelente, mais ou menos a tradução em português. E ele fala o seguinte, que na história, na trajetória da nossa vida, em algum momento, nós temos que ter um turn point. Aquele ha-ha, ou agora chega, não dá mais. Todos nós, em algum momento na história da nossa vida, nós vamos ter que parar, reavaliar e saber como prosseguir, para onde ir. Este é o ponto importante na vida do Jacó. Ele sabia que ele teria que fazer uma escolha. Ele teria que mudar o seu destino ou prosseguir no seu destino. Ele teria que fazer. E aqui é um ponto fundamental, é um ponto decisivo na vida do Jacó. E ele percebe que as suas estratégias pessoais,
que ser Jacó funciona temporariamente. Ser Jacó dá até algum resultado, mas não dá para terminar a vida sendo um Jacó. E aí ele agarra o anjo e fala: cara, você não vai sair daqui se você não me abençoar. É interessante que toda a vida de Jacó, ser abençoado para ele, significava ter bens, ter ovelhas, ter família, ter status, ter posição, ter poder, ter influência, ter uma conta bancária mundial, ter cartões de créditos importantes. Isso sempre foi de valor para ele. Mas aqui agora, isso não é mais importante. O bem. Ele não quer mais saber agora da bênção de Deus. Agora ele está diante do Deus da bênção. E ele percebe que todas as suas estratégias, seus planos pararam aí. E ele pede para Deus que o Senhor me abençoe. E a gente fica claro, por causa da sua confissão de dizer eu sou um Jacó. O termo hebraico é mais claro, um enganador. E como eu já falei, o termo sou um picareta. Ele fala, me abençoa, me muda, transforma a minha vida pessoal, minha estratégia pessoal. Lembra que o anjo, então, diz, você não quer me largar, você quer a bênção? O anjo fere no quadril. O quadril, se eu receber um ferimento aqui no quadril, ou se eu tiver um acidente de moto, é muito perigoso. Eu dobro, eu não tenho mais resistência. E o anjo feriu no lugar em que era um lugar central, onde ele não teria mais resistência. E lembra que o Jacó fez? O Jacó andava empinado, agora o Jacó quebra. E ele sai dali, e hoje fala, peraí, você não chama mais Jacó, agora você se chama Israel, príncipe de Deus. Deus tocou em você, e agora ele volta, eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. E ele vem para frente e chega diante do seu irmão, se dobra, arrependido, porque ele é um Jacó transformado, mudado. Agora ele, se você continuar vendo a história do Jacó, ele nem recebeu todas aquelas possessões e aquela herança e tudo mais. Mas ele está um Jacó feliz, porque Deus o tocou, Deus o mudou, Deus o transformou. E isto que é fundamental na história de qualquer pessoa humana, nas nossas escolhas. Como é que Deus lida comigo como uma pessoa falível? Deus está aguardando o momento de entrar na minha história, mas Deus depende de mim e da minha escolha. Isso é fundamental. Nos Estados Unidos, nessa mesma revista que eu vi, 30% dos estudantes de medicina disseram que mentiram nos estudos que eles fizeram. Nós vivemos numa sociedade em que a gente acredita que fazer coisinha, dar um jeitinho, vale a pena. E não funciona assim. Não é assim. Isso não dá consistência. O Zygmunt Bauman, ele escreveu há pouco tempo, é um livro que está também nas prateleiras do Brasil, A Sociedade Líquida. Ele diz que a sociedade moderna não tem consistência. Porque tudo, quase tudo, os laboratórios, as fabricações, os produtos que nós compramos, tudo por trás tem uma mentira. Não é real daquele jeito. E a sociedade tem sido construída em coisas inconsistentes. Ele diz que tudo é líquido. E agora ele escreveu um outro livro, que afeta a nossa vida. O amor é líquido. Em Xangai, em 2 anos de casamento, 60% se divorciam. Não ficam mais que 2 anos casados. Uma das razões, por quê? As esposas dizem, porque meu marido mente para mim, me engana. A esposa diz, o marido diz, a minha esposa me engana, mente para mim. O amor é líquido, as relações são líquidas, parece solidez. A riqueza do Jacó foi construída em base de mentira, não tem solidez. Então nós temos que, em algum momento da nossa vida, parar e ter esse encontro, porque o encontro com o divino. E não adianta buscar autoajuda. O que eu e você precisamos é de ajuda do alto, da presença de Deus na nossa vida. A história do Jacó, ele teve que parar naquele vale e encontrar com Deus. E aquele encontro mudou sua vida. Aquele encontro fez a diferença na sua vida. A presença de Deus na nossa vida faz a diferença. Me lembro de um amigo meu, quando eu morei agora em Miami, estava pastoreando lá, ele me chamou. Ele disse, cara, vem aqui, eu pago sua passagem,
para você vir até aqui, pega um carro, dá um jeito. Isso era quase 10 horas da noite. Eu me lembro, era uma terça-feira à noite. Eu moro a quase 120 quilômetros longe de Miami, da cidade de Miami. E esse meu amigo estava em Miami. E eu disse, bom, eu vou pegar o carro e vou até aí. Quando eu cheguei lá, ele disse, cara, ora para mim. Eu não posso voltar para o Brasil. A Polícia Federal está no meu escritório. Meu contador está lá, vão passar a noite. E ele falou, se eu chegar no Brasil, eu vou ser preso. Mas o que está acontecendo? Ele trabalha com produto na área médica. E foi descoberto que uma série de picaretagem eram feitos nos produtos de Miami até o Brasil. E esses produtos eram distribuídos nos hospitais no Brasil. E, além disso, a empresa dele forjar algumas coisas, também ele tinha umas empresas abertas nos Estados Unidos, os fiscais federal descobriram. Mais tarde ele descobriu que foi até o contador dele que chamou o fiscal federal. Mas ele disse, cara, eu não aguento mais. Olha, eu estou rico, eu tenho muita coisa. Eu tenho aqui no Panamá uma conta maravilhosa, mas eu estou angustiado. O que eu faço da vida? Eu falei, olha, muda de nome. Passa a chamar Israel. Deixa Deus te ferir. E ele falou, mas cara, eu já estou machucado. Imagina que eu não posso voltar para o Brasil. A minha esposa está querendo viajar para cá, nós temos casa aqui. Falei, isso não é solução. Deixa Deus te ferir. E nós conversamos. Resultado, ele assumiu a situação, voltou para o Brasil, pagou alguns milhões para a Polícia Federal, acertou o imposto de renda dele, resolveu tudo. Uma empresa que tinha mais de 200 funcionários, ele falou para mim, agora só tenho 7. Mas eu estou limpo e minha vida foi mudada. Aquele dia, quando nós estávamos em Miami, eu falei para Deus. E Deus falou, volta, acerta e arruma tudo isso. Esse mesmo cara, recentemente, fez uma doação para nós produzirmos Bíblia na China. Ele deu $10 mil, mas ele falou, esse dinheiro aqui é suado, viu? Vem de Deus. É fruto de trabalho. A minha vida está arrumada. Deus tem sido gracioso comigo. Na nossa trajetória, eu acho que o Jacó confundiu. Nós não podemos confundir graça com a ação divina na nossa vida, com o nosso comportamento. A mãe do Jacó, ela deveria ter mais sábia. Qual a lição que a gente aprende com ela? A maneira de Deus funciona. Traz consistência. Ela não precisava ter feito aquele esquema em cima do marido. A gente vê que é uma situação disfuncional, que aquela família tinha grandes problemas, até divisão. Nós precisamos aprender a tocar a vida na maneira de Deus. A Rebeca precisava aprender isso. Eu me lembro do quarto filho, quarta geração do Hudson Taylor, quando eles estavam na China e os japoneses vieram, e um dos filhos estava no orfanato. E aí, todos os missionários indo embora. E o pai queria ficar, mas ele dependia da mãe. E a mãe dependia. O meu filho, James Taylor, que inclusive ficou na minha casa quase 1 ano, enquanto ele estava estudando a língua lá em Taiwan. Aquele filho. Mas escuta, como vai ser o nosso filho? Aí ela falou, vamos embora. Para ir embora não podia voltar até o orfanato, onde estava o filho. E a mãe falou, deixa eu falar com Deus, eu vou orar, e eu vou ver o que Deus fala, aí eu te dou a resposta, nós vamos ficar aqui ou nós vamos embora? Dobrou o joelho, diz ela, que Deus falou para o seu marido quer ficar nessa região, não quer ir embora. Ele vai cuidar dos meus filhos. Eu tenho uma proposta para você. Você cuida dos meus filhos e eu cuido do teu. E o Eric Little, aquele que escreveu A Carruagem de Fogo, era professor lá. Levou esse menino a Cristo, cuidou dele. Depois que acabou a guerra, o menino voltou, estava gordo, forte e convertido. Deus cuida dos nossos filhos. Se nós usarmos a maneira de Deus, se nós confiarmos em Deus e não comprometermos, não a lei, mas os princípios de Deus. Eu gosto do Steve Covey. Ele tem um livro dizendo Vivendo por Princípios. Nós não precisamos seguir a lei,
na graça, mas nós não podemos comprometer os princípios de Deus. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Deuteronômio 6 diz lá: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Não é só para assistir Santos e Corinthians na televisão. Assentado em casa, para ver novela. É um tempo precioso para a gente ensinar aos nossos filhos. Palavra de Deus. Andando pelo caminho. Ao deitar. Palavra de Deus. Ao levantar. Eu me lembro quando me casei, Orleusa tinha a pachorra de escrever versículos nos umbrais da porta, na televisão, no espelho. E até hoje ainda ela tem, sempre na nossa cama, ela tem algum versículo escrito. E cada 2 dias, você decorou aquele versículo? Oh, que tempo gostoso! Eu e você, que temos uma forte influência cultural, social, de um estilo de vida anti-Deus, pagão, que vem à nossa casa. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Não é que ele vive contato, mas a palavra de Deus. Ele tem contato com a palavra de Deus. E aí diz o texto ainda, que ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que as folhas não murcham, está sempre verde, dá fruto na estação própria. E tudo quanto faz prospera com consistência, porque é feito baseado nos princípios da palavra de Deus. Então a família dele, mesmo que disfuncional, mas à medida que 2 coisas a gente aprende com Jacó. Primeiro, precisamos ter esse encontro com Deus, essa experiência fundamental. E a outra é trazer os princípios de Deus à nossa vida e fazer desses princípios o nosso estilo de vida. Um grande religioso foi ter a noite com Jesus. Estava um pouco envergonhado. Mestre da religião. Ele chegou diante de Jesus e: o que eu preciso para entrar no reino? Jesus foi claro, uma experiência. Você não nascer de novo, não pode entrar no reino. Espiritualidade não é vir para a igreja, não é dar dízimo, carregar a Bíblia. Não é participar do culto no domingo. Espiritualidade é o dia a dia. Que pena. Que pena que há uma falta de fome da palavra de Deus. Eu não sei você, eu tenho filhos. E como pais, a gente gosta de alimentar nossos filhos, certo? A mãe, eu lembro que eu via no Brasil, na casa da minha mãe, eu falava que a minha mãe só via o meu estômago, porque ela queria me entuchar praça. Ah, meu filho, ela é nordestina. Ah, meu filho, fiz um jabazinho aqui. Tu quer comer uma tapioca? Quer um cuscuz? Quando eu sentava na mesa, parecia de 50. Mãe, sou eu aqui. Aquela preocupação em que eu comesse. Mas a gente tem uma preocupação com nossos filhos. Se eles perdem o apetite, o que você faz com seu filho? Ele perdeu o apetite. O que você faz com ele? Leva para o médico. Meu filho perdeu o apetite, ele precisa comer. Dá um jeito, veja o que está acontecendo. Como é que está o apetite da sua vida espiritual? Jesus falou que nem só de pão vive o homem. Hoje há uma crise de fé na nossa espiritualidade. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é fundamental na nossa espiritualidade. E se eu não me relaciono com ela, eu não vou crescer, eu não vou ter fé. Aí, então, a minha fé está depositada no meu advogado, no meu contador, na minha conta bancária. O que o meu médico me fala, eu faço. Esse mesmo meu amigo, outro dia tendo uma reunião com ele, falou: Luiz, a partir de agora, não faço nada sem conversar com meus 3 advogados. Eles são meus consultores, eu não faço nada sem conversar com eles. Uma confiança total neles. Eu fico pensando como Deus fica hoje, na nossa relação, na nossa espiritualidade. Deus fala, mas a gente fala assim: eu não acredito em você. Eu sei como fazer. Eu acredito no meu advogado, no meu médico, mas eu não acredito no que Deus fala. Porque ter fé é acreditar no que o outro fala. Você não ficaria insultado se teu filho vem, você fala para ele: eu te amo, meu filho. Ele fala: não acredito em você. Ou amanhã eu vou encontrar com você. Não, não vou. Eu ficaria muito insultado. Uma das coisas que me incomoda é quando alguém duvida do que eu estou falando, ou me coloca em dúvida. Me irrita profundamente. Eu fico pensando que Deus, Ele se sente assim hoje.
Porque a igreja contemporânea não acredita no que ele diz e tem dúvida do que ele diz, dos seus princípios, dos seus ensinos. Na minha espiritualidade, eu tenho que restaurar essa fé, de me voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu creio em Ti, creio no que o Senhor está falando, eu vou te obedecer. Foi isso que fez a diferença na vida de Jacó. Ele, a partir daquele momento, ferido, machucado, ele entendeu, trouxe Deus para a sua vida e estava pronto a obedecer a visão divina para a sua vida e segui-la. Um outro que foi ferido foi Jesus. Jesus também teve uma noite como a de Jacó. Só que Jacó era tudo mentira, Jesus era tudo verdade. O Jacó estava lutando entre a vontade dele e a vontade de Deus. Jesus disse: não, faça-se a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo de submissão. Lá no Getsemane, ele também na cruz foi ferido, mas não por causa dele. Jacó foi ferido por causa como uma marca das suas ações erradas, e Deus o machucou para fazer com que ele caísse em si e sentisse a realidade. Jesus foi ferido não por causa dele, mas por nossa causa. Assim como Jacó, lá na cruz. Jacó não morreu, Jesus morreu. Jacó voltou para receber a bênção, que não era dele. Jesus morreu na cruz para nos abençoar também e nos dar todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu quero que você só pense isso. Como mãe, como marido, eu não sei como na sua jornada onde você está, mas que você possa fazer essa opção. Porque esse encontro com Deus pode produzir um milagre de mudança, de desvio, de uma história que poderia dar em nada, de ser uma história bonita, transformada, que fala de Deus, que testemunha de Deus. Como filho, que você possa fazer essa opção de seguir o Senhor, de saber que se você trouxer os princípios de Deus à sua vida, baseado na graça dele, você pode aplicar e ser bem-sucedido. E construir uma família diferente. Na China, é um país de origem pagã. Pagã, a gente quer dizer que não tem influência cristã, ética. Então, na China, eles falam assim: não é errado fazer errado, é errado fazer errado e deixar o outro descobrir que você fez errado. Pegou? É assim que eles acreditam. Então, eles usam qualquer meio para chegar em qualquer lugar. Mas hoje é uma sede profunda no coração dos chineses de aprender como é que Deus gostaria. E a gente tem compartilhado esses princípios. Eu oro que você comece a ter sede, mas sede da palavra de Deus. Essa sede que há na China. Gente, que sede de ter a palavra de Deus, de entender Deus, que o povo chinês tem. Você sabe, nossos pequenos grupos, nós temos que falar para eles: não venha, porque eles querem vir, mas vai estudar a Bíblia. Um dos maiores desejos de um chinês é ter uma Bíblia em casa, para entender Deus, para ler a Bíblia e saber como viver. A gente vai ver um vídeo. Nós temos um trabalho na China, estava falando para o Paulo, nesses 2 anos que nós começamos nossa comunidade, nós batizamos 48 pessoas. Agora, 9 de junho, quando eu voltar, nós vamos batizar mais 11 pessoas. Elas estão com sede da palavra de Deus. E à medida que elas se relacionam com a palavra de Deus, elas estão crescendo. Eu quero que você veja esse vídeo, porque na nossa comunidade, além do trabalho que a gente faz ali com o orfanato, com o Dr. Lincoln, a gente tem um programa de produzir Bíblias e distribuir Bíblias. Esse vídeo é um dos grupos nossos. Alguém aqui no Brasil já pegou e já lançou na internet, mas veio para alguém, para um grupo que ajuda, que investe na produção de Bíblia no Brasil. Eu queria que você visse, mas preste atenção, porque se o filho está com fastio, perdeu o apetite de comer, você já foi numa mesa, às vezes você não está afim de comer, mas você vê o pessoal comendo, é tão gostoso que você fala assim: peraí, deixa eu experimentar um pouquinho, vai. E aí você começa a comer também. Eu espero que esse banquete que você vai ver, você fala: eu também quero testar isso. Eu também quero amar mais a minha Bíblia. Vamos ver?
感谢神啊！就是改变神，我们太需要了。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力量回来了。至少也叫我这个时候最需要的。Amém? Esse Jesus que morreu na cruz, Deus o ressuscitou. Paulo fala em Filipenses 3 que gostaria de compreender o Senhor, conhecê-lo e também entender o poder da ressurreição. Ele parece que era uma meta dele, não só filosófica, mas também um anseio da sua alma. Porque para ressuscitar Jesus, Deus teve que desencadear um poder especial. Mas o que chamou a atenção de Paulo é que esse poder da ressurreição pode fazer milagres, transformar um pecador num santo, um bandido num mocinho. E esse poder está à nossa disposição. Gostaria de orar com você, que hoje, assim como marcou a história do Jacó, o Senhor Jesus possa marcar sua vida. Mesmo que você ande mancando, mas essa será a marca de Deus na sua vida. Isso me lembra, me arremessa lá para os meus 19 anos. Quando eu estava jogando num time com um contrato aqui, mas a minha vida estava vazia e sem sentido. E como brasileiro, ser um jogador profissional com uma carreira à frente, eu vislumbrei muita coisa. Mas eu encontrei o Senhor Jesus, que mudou a história da minha vida. Recentemente, a Cláudia estava me falando do Casa Grande. Escreveu a sua história. Um garoto de 49 anos. Não estou fazendo propaganda, não tenho nada a ver com a editora, mas leia a história dele. Alguém que caminha sozinho sem Deus, que usa sua própria força, sua própria filosofia, suas próprias escolhas. Quase que uma vida toda desperdiçada. Uma vida vazia. Perdeu um casamento com 21 anos. Ela caiu fora. Falta Deus. Minha vida talvez fosse assim ou talvez pior, mas porque Jesus entrou na minha vida e me feriu, marcou minha vida é diferente. Eu tenho uma esposa que me ama, que a gente aprendeu, né? Que ela já quis me matar um dia, eu também quis matá-la, que a gente já conversou até em divorciar, mas a gente aprendeu que a graça de Deus está à nossa disposição e que os princípios de Deus de perdoar um ao outro diariamente ou a cada hora se necessário. Então, esse Deus é maravilhoso. Porque eu falo, Senhor, eu errei, eu caí. Deus fala, levanta, eu te perdoo. Aí daqui 2 horas fala, Senhor, eu caí de novo. Ele fala, levanta, eu te abençoo de novo. Mas eu caí de novo. Deus fala, eu te perdoo de novo. Mas a minha família está toda enrolada, eu estou tudo quebrado, meus negócios. Deus fala, não tem importância, eu te ajudo de novo. Sempre que eu precisar, esse Pai está à minha disposição. Que graça, que amor, que bondade. E lá em Provérbios Deus fala, meu filho, eu te amo. Tudo que Deus quer, filho meu, dá-me o teu coração. Dá o seu coração para o Senhor, deixe Ele dirigir você e controlar você. E particularmente a sua família. As coisas vão ser diferentes. Vamos orar? Deus, tua graça é melhor que a vida. Teu amor é imensurável. O Senhor não desiste de nós, apesar de nós. Que legal saber disso, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Que nós temos uma trajetória solitária, feia, mas o Senhor ainda vem, se aproxima, estende a mão, os braços para nos ajudar. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Que hoje aqui de manhã, se nós temos alguns Jacós entre nós, muda, Pai, transforma Israel, mostra um novo caminho, Senhor, para que ele não corra mais atrás da bênção do Senhor, mas corra atrás do Senhor da bênção. É o Senhor que faz a diferença, a Tua presença na nossa vida, e que ele tenha sede da Tua palavra,
e que a fé seja restaurada, Pai. Obrigado pelo Paulo e a Cláudia, que estão liderando essa comunidade. Que essa comunidade seja diferente, faça diferença nesse contexto brasileiro, onde o teu nome está sendo desonrado, a tua palavra desafiada, acusada. Senhor, ajuda-nos como comunidade. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos, nesse século, ser testemunhas da tua graça e do teu amor, no nosso estilo de vida, na nossa espiritualidade, porque é o Senhor, o Emmanuel, que está conosco. Obrigado, Pai.